Essa passagem da Bíblia nos revela como viviam os cristãos primitivos, a igreja primitiva. Após a morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo de Deus usou vários homens, nós conhecemos como apóstolos, para a pregação do Evangelho, para dizer que o autor da vida foi assassinado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus ressuscitou o autor da vida dentre os mortos, e os apóstolos eram testemunhas desse fato. E isso fica claro quando a gente percebe lá em Efésios 2:20, o apóstolo Paulo, ele diz que sequer merecia ser chamado de apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Paulo diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Em 1 Coríntios 3:11, o apóstolo Paulo também escreve: ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. E sobre esta pedra angular, sobre esse edifício vivo, Jesus de Nazaré, o qual é dito em Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao contemplarmos a intrepidez de homens como Pedro, João, homens que no livro de Atos dos Apóstolos são relatados como homens iletrados, incultos, mas tremendamente usados pelo Senhor. E hoje nós iremos falar e aprender acerca da palavra de Deus, sobre a igreja que não existe mais. Como assim, pastor? A igreja que não existe mais. A igreja primitiva, ela não existe mais porque ela teve um significado histórico. Ela surge no primeiro século. Ela tem a mensagem da morte e da ressurreição. A igreja primitiva não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que, com poucos recursos, com pouca coisa, conseguiu virar o mundo de cabeça para baixo. Quando a gente fala de igreja hoje, a gente é remetido a um nome e a um endereço. Então, quando você fala de igreja, você pensa no nome, CNPJ, placa denominacional. No tempo do Novo Testamento, a igreja primitiva era um grupo, era a reunião de um grupo, organizado ou não, em torno da fé no Cristo ressurreto. A igreja era a reunião de um grupo, organizado ou não, em torno do Cristo que morreu pelos seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E aqui eu não posso deixar de expressar a minha oposição aos ataques que são desferidos contra a igreja de Cristo. Muitos ataques feitos contra a igreja de Cristo por gente que quer um cristianismo fora do corpo, por gente que não tem relações com a igreja, não tem relações com o corpo de Cristo. E sobre isso, Hebreus 10:25 vai nos dizer: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E aí muitos usam o desvio institucional para esconderem o desvio devocional. Então, muitas vezes, o afastamento, né, da comunhão do corpo de Cristo
é uma forma sutil de afastar-se da vida devocional. O afastamento do corpo, da comunhão do corpo, é um sintoma do afastamento devocional, da falta de oração, da falta de leitura da palavra, da falta de comunhão com Deus. E interessante que hoje igreja é prédio. Igreja é um prédio imenso. Se você chegar nas grandes capitais do país, prédios, muitos deles até bonitos, luxuosos, que aglutinam todos os domingos milhares, dezenas e centenas de pessoas. Mas no tempo do Novo Testamento, não. No tempo do Novo Testamento, igreja não era prédio cheio de gente. No tempo do Novo Testamento, igreja era gente cheia de Deus. Era gente cheia de Deus. E para falarmos sobre a igreja, a gente não pode se esquecer de que hoje, em cada instituição religiosa, pelo menos em boa parte delas, existem homens e mulheres que são tratados como ungidos do Senhor. São ungidos e ungidas do Senhor. O problema é que a palavra Messias no hebraico e Cristo no grego significa o ungido do Senhor. Significa que Ele é o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. E sobre este fundamento Ele edificou a sua igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Significa que o Espírito Santo, meus irmãos, ele não unge pessoas, ele habita pessoas. Quando nós lemos Isaías 61, onde a palavra diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar boas novas aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável da graça do Senhor. E Jesus abre esse rolo, lá em Lucas 4, 18 e 19, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. O ungido de Deus na Bíblia, o ungido de Deus na teologia cristã, ele é o Senhor Jesus Cristo. Por isso não existe mais espaço para ungidões de Deus. Não existe mais espaço para superpoderosos de Deus na igreja. Não existe mais espaço para púlpito-centrismo. Não existe mais espaço para ninguém ser estrela na igreja de Cristo. Assim como na igreja primitiva, a estrela era Jesus. Hoje nós ordenamos os presbíteros, mas o ungido de Deus veio. A Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A diferença básica nossa para o judaísmo é que os judeus ainda esperam um Messias, os judeus ainda esperam um Salvador, os judeus ainda esperam um libertador, eles esperam um Cristo, um ungido de Deus. Então quando alguém diz a você: mas eu sou ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor, eu acho que eles estão tendo até boa vontade, mas eles não estão sabendo o que estão dizendo. Ah, pastor, mas lá no Antigo Testamento, você não lê a Bíblia, pastor? Na igreja, no Antigo Testamento, lá Saul foi ungido, Davi foi ungido, a unção que era dada a reis é muito diferente do que é praticado hoje por aí. A unção dada a reis no Antigo Testamento era com a expectativa de que o ungido do Senhor, o Messias prometido, viesse ao mundo para nos libertar. Mas quando o Messias vem a esse mundo, quando o Salvador prometido pelos profetas vem a esse mundo, quando o rei humilde, montado num cria de jumento, vem a esse mundo, então chegou o ungido de Deus a essa terra. Jesus Cristo é de fato
o ungido de Deus, o Messias prometido, o nosso libertador, o nosso Salvador. E aí, frequentemente você ouve as pessoas se perguntarem: você já foi batizado com o Espírito Santo? Para você ser igreja verdadeira hoje, na igreja moderna, é preciso ser batizado com o Espírito Santo. E a minha resposta: eu já fui batizado com o Espírito Santo, sim. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Porque o Novo Testamento diz, 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu recebi a Cristo Jesus como meu Salvador. Eu fui batizado no Espírito Santo quando eu voltei a Deus em arrependimento e fé, pela ação soberana do Espírito Santo, me atraindo irresistivelmente a Ele. E eu dei essa resposta pela fé, confiado no mérito de Cristo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas esse batismo com o Espírito Santo que é falado hoje, é muitas vezes evidenciado por meio de falar em línguas, por meio de derrubar pessoas. E aqueles que são tidos muitas vezes como os que derrubam pessoas, os que falam em línguas, muitas vezes são os mais perversos, são os mais sem caráter. São aqueles que se apresentam como super espirituais. São aqueles que se apresentam como verdadeiros semideuses. Mas a todos nós, diz a palavra de Deus, foi dado de beber de um único Espírito. Em Gálatas 3, 26 a 29, a palavra de Deus diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Todos são filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, de João capítulo 1. Todos os que creem em Jesus, esses verdadeiramente são filhos de Deus. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, diz Gálatas 3, 27. E Paulo segue dizendo no versículo 28, versículo 29 de Gálatas 3, assim não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu sou herdeiro segundo a promessa, por aquele que prometeu a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que existe uma diferença muito grande entre a família tradicional brasileira e a família do Evangelho. Tem muita gente da família tradicional brasileira que não é convertida, mas a família do Evangelho, na família do Cristo, não há judeu nem grego, não há escravo nem liberto, não é homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer aqui, meus irmãos, é que agora não existem barreiras geográficas, não existem barreiras econômicas. Não é mais agora o fato de ter nascido judeu que torna alguém cristão. Não é mais o fato de ter sido filho de crente, não. Agora é pela fé em Jesus Cristo que todos vós sois filhos de Deus. Então isso nos revela, meus amados, que a igreja primitiva era um grupo de pessoas que voltou da rebelião do universo. Você sabe que houve uma rebelião no universo. Os seres humanos, nós, ouvimos a voz da serpente. Ouvimos a voz de Satanás, a antiga serpente. E a igreja, o povo que Deus escolheu, é o povo que voltou da rebelião. Ao longo da história, houveram muitos desvios da verdade. Na Idade Média, as pessoas subiam para terem sua salvação degrau por degrau, com uma carta na mão. Isso aqui foi a irmã Terezinha que me deu, costuma fazer alguns bilhetinhos para mim, para Denise, mas essa aqui eu vou usar como exemplo para que você entenda. As pessoas subiam com cartas de indulgência e subiam degrau por degrau as escadas para terem um perdão dos seus pecados. As pessoas faziam penitências, pó de ouro,
dente ungido, cajado de Moisés. Isso acontece hoje. A vassoura ungida, o copo com água santificada. Tudo isso para manter as pessoas sob controle. Tudo isso porque se as pessoas acreditassem que a salvação é só pela fé em Cristo, somente, como Lutero ecoou na Reforma, somente a fé, elas seriam libertas do medo da vida, do medo da morte. Elas entenderiam, como diz a Escritura, o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Uma ortodoxia sem piedade. Grupos que diziam que o mais importante era a luz interior. Movimentos mais liberais que colocam a razão humana acima da revelação de Deus. Movimentos neopentecostais que colocam a experiência acima da revelação de Deus através da sua palavra. E ao longo da história, a igreja primitiva, formada por homens e mulheres falhos, pecadores, mas que eram testemunhos da ressurreição de Cristo, passou então a virar uma igreja estatal, ligada ao Estado. Então, depois do ano 300 depois de Cristo, as pessoas se tornavam cristãs por decreto e não mais por conversão. Não havia mais necessidade de arrependimento, não havia mais necessidade de fé, não havia mais necessidade de mudança de vida, não havia mais necessidade de transformação. E depois do ano 300, então, vai se fortalecendo o poder do papado, o poder de bispos, e pessoas são colocadas na fogueira para serem queimadas vivas, rotuladas como hereges. As bruxas, colocadas para serem queimadas vivas. Homens como Jan Hus, queimado vivo por amor à palavra de Deus. E após a reforma protestante, muitos outros grupos, movimentos vão surgindo. E há de fato uma confusão na cabeça das pessoas acerca do que de fato é a igreja. Mas eu quero destacar nessa noite com você algumas características da igreja que não existe mais. Em meio a um tradicionalismo estreito, que não produz vida, há uma fé mecanizada, engessada, em meio a uma especulação sem fronteiras, todo dia visões, todo dia milagres, todo dia revelações. É importante nós trazermos à memória características da igreja primitiva. Em primeiro lugar, eu aprendo que a igreja primitiva era comprometida com a palavra de Deus. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram comprometidos com a palavra de Deus. Eles eram comprometidos com a doutrina dos apóstolos. Eles eram comprometidos com aquilo que Pedro ensinava, com aquilo que João ensinava. Eles eram comprometidos com a sã doutrina do Evangelho da Graça. Eles eram comprometidos, como diz o apóstolo Paulo, com aquilo que ele escreve em Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eles eram comprometidos com a palavra de Deus.
Tem um teólogo chamado Justo Gonzalez, ele diz que o perseverar no ensino dos apóstolos não quer só dizer que o povo não se desviou das doutrinas, não. Quer dizer que eles perseveravam na prática de aprender com os apóstolos. Eles não somente não se desviaram das doutrinas fundamentais do Evangelho, não. Eles também perseveravam em aprender com os apóstolos. Eles eram alunos, eles eram discípulos, ávidos por aprendizado da palavra de Deus. Eles tinham sede, como diz o salmista, a minha alma anseia por ti, assim como a coça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anela pela tua presença. Eles tinham sede pela palavra de Deus. Eles tinham sede não meramente por coisas, não meramente por circunstâncias, mas a sede deles era pela palavra de Deus. A sede deles é revelada nas palavras de Agostinho, que diz assim: feriste-me com a tua palavra e desde então eu te amei. Era uma sede semelhante ao que o salmista diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eles tinham sede de Deus, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam no ensino do Evangelho, eles perseveravam na palavra de Deus, meus amados irmãos. Eles perseveravam naquilo que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, porque tu sabes de quem aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eles acreditavam que a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente apto para toda boa obra. Eles acreditavam piamente, como Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é orgulhoso, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, dos quais nascem inveja, provocação, difamações suspeitas. Então, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e não persevera na doutrina dos apóstolos, esse tal é orgulhoso e nada entende. Irmãos, a igreja primitiva era comprometida com a palavra de Deus. A igreja primitiva, ela todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de anunciar Jesus o Cristo. Eles anunciavam a palavra de Deus. Eles pregavam o Evangelho. Eles tinham amor, ardor pelas almas perdidas. Eles entenderam que a salvação não era um privilégio exclusivo deles meramente, não. Eles entenderam que o evangelismo é um mendigo contando a outro onde encontrar pão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eu temo que nós temos perseverado em muitas coisas. Temos perseverado na doutrina da direita. Temos perseverado na doutrina da esquerda. Temos perseverado nas nossas opiniões, nos nossos achismos. Temos perseverado em nossas murmurações. Temos perseverado em nossas opiniões egoístas, mesquinhas. Temos perseverado naquilo que Paulo diz a Timóteo, em contendas acerca de palavras que não vão resultar em nada. Temos perseverado em nossas argumentações. Temos perseverado em nossa indiferença. Temos perseverado no nosso ódio. Temos perseverado na indiferença para com a palavra de Deus. Temos perseverado na maledicência. Temos perseverado
em seguir o nosso coração mau e enganoso. Temos perseverado em ouvir notícias, em ouvir conversas. Temos perseverado em ouvir fofocas, litígios sobre a vida dos outros. Mas pouco temos perseverado na sã doutrina do Evangelho. No Salmo 1 está escrito: feliz o homem, feliz a mulher, feliz o ser humano, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Eu gosto muito de uma frase do Paul Washer, quando ele diz: o que importa é o que as Escrituras ensinam, não a sua opinião. Ah, mas eu sempre fiz assim. O nosso problema, irmãos, é que nós lemos a Bíblia para os outros. Nós queremos que a Bíblia mude o mundo todo. Mas para a Bíblia mudar o mundo, ela precisa mudar primeiro a minha vida. E quando as pessoas chegam para mim e dizem assim: mas pastor, a igreja sou eu. Eu falei: não, a igreja não é você. Quem foi que te falou isso? É muita presunção. 2000 anos de história cristã, você diz: a igreja sou eu? Quem foi que lhe falou essa mentira? A igreja não é você, não. E é o templo? Eu falei: pior ainda. Não, é o que a igreja? A igreja somos nós. A igreja é um corpo de Cristo, somos nós. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegra, todos se alegram. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pastor, eu acho que essa igreja tem muita teologia, a gente precisa mudar. A gente prega muita teologia. Meu filho, se não pregar teologia, vai pregar o quê? Vai pregar Teletubbies, mulheres, meninas superpoderosas? Não dá. A igreja tem que pregar teologia mesmo. Ela vai pregar o quê? Vai falar sobre mim? O que é que tem para falar de mim? Não sou bonito. Não tenho muitas coisas a contar de testemunho. Meu testemunho é que Deus me encontrou sem vida e me ressuscitou. Vai pregar o quê? Vai pregar teologia mesmo, vai pregar sobre Deus. Vai pregar sobre a palavra de Deus e o conhecimento que nós precisamos ter de prosseguir em conhecer o Senhor. Não deve gerar em nós orgulho, nem soberba, mas deve gerar em nós vida piedosa. A Bíblia não é dada para aumentar o nosso conhecimento, a Bíblia é dada para transformar as nossas vidas. A Bíblia, irmãos, a semelhança de um espelho, revela quem nós somos. E se a gente lê a Bíblia direitinho, ninguém gosta da Bíblia não. Porque a Bíblia revela a nossa pecaminosidade. A Bíblia nos confronta, ela mexe com o nosso interior. Deus fala ao nosso coração através da sua palavra. E nós só podemos, de fato, irmãos, termos comunhão com Deus se perseverarmos na doutrina dos apóstolos. Doutrina não divide, doutrina define. As pessoas chegam para a gente e dizem assim: pastor, eu quero Jesus, mas eu não quero teologia, não quero esse negócio de ensino, doutrina, não. É uma palavra grega chamada didaquê, que significa ensino, doutrina. Quando você diz que quer Jesus e não quer a doutrina, você está dizendo que quer Jesus, mas não quer os ensinos de Jesus. Isso é contraditório. Você está dizendo que quer o Salvador, mas não quer aprender com Ele. E eu digo a vocês, há uma resistência imensa à palavra de Deus. É por isso, irmãos, que durante tanto tempo o povo no deserto, conduzidos por Moisés, homem de Deus, por isso durante tanto tempo
havia tanta murmuração, havia tanta rebeldia, porque eles não acreditavam na palavra de Deus. É preciso perseverar na doutrina. É preciso amar a palavra de Deus. É preciso investir tempo lendo a Bíblia, não apenas para cumprir tabela, não. Não apenas para se achar mais espiritual que os outros, não. Mas é preciso investir tempo na palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Hoje nós temos teologias que só querem crescer na graça. Os caras só querem oba-oba, só querem evento, só querem curtição. Por outro lado também nós temos um outro grupo, um outro extremo, que só quer conhecimento, mas não tem graça, que usa o conhecimento para humilhar pessoas, para perseguir pessoas. E nós precisamos, irmãos, atender o apelo da palavra de Deus, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O que tem ocorrido na igreja hoje, irmãos, da nossa imaturidade espiritual, não é nada mais do que falta de conhecimento de Deus. O profeta Oséias diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E não é conhecimento intelectual, não. É conhecimento de Deus. É relacionamento com Deus. É experiência com Deus. É você chegar para mim e dizer: olha, e eu te perguntar, qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado? Qual foi a última vez que você rasgou o coração com a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você experimentou no seu íntimo? E aqui nós, como batistas, como tradicionais, talvez alguns presbiterianos, congregacionais, como históricos, corremos no erro de pensarmos que a conversão não envolve nenhuma experiência. Envolve sim. Não é porque aqueles que vão exaltar a experiência acima da revelação de Deus que estão errados, não significa que a gente precisa ir para um outro extremo, não. Cadê as experiências com Deus? Qual foi a última vez que você viu Deus falar claramente com você, ao seu coração, através da sua palavra? Qual foi a última vez, não que você ouviu de outro, a gente admira de outro que ouviu, que falou, mas e você, qual é a sua experiência com Deus? O Paul Washer diz que os pregadores modernos não creem no poder de Deus. Eles não creem naquilo que Paulo diz em Efésios, em espírito de revelação. Não estou falando de adivinhar RG de ninguém. Não estou falando de manifestações grotescas do Espírito Santo, que não é o Espírito de Deus, que é outro Espírito, não é o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando do verdadeiro poder do Espírito. Você pode andar diante de qualquer homem, de qualquer mulher, se estiver cheio do Espírito de Deus, estiver cheio da graça de Deus. A palavra diz em Atos 1:8: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É poder. Não é poder para dominar as pessoas, não é poder para manipular ninguém, não. É poder do Espírito Santo. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo para quê? Para testemunhar, para falar de Cristo, para anunciar o Evangelho, para ser um pequeno Cristo. E é por isso que os pregadores modernos, por não crerem mais no poder do Espírito Santo, têm tornado as mensagens deles tão chatas e enfadonhas. O profeta Isaías diz: ah, Senhor, se fendesses os céus e descesses. Ah, se o Espírito Santo de Deus trouxesse ao seu coração agora contrição por pecados cometidos. Ah, quem dera meditássemos na palavra de Deus de dia e de noite, como nós meditamos na vida alheia. Quem dera, irmãos. Quem dera, irmãos, nós meditássemos na palavra de Deus como meditamos em tantas coisas no nosso dia a dia. Quem dera, irmãos. Quem dera as pessoas nos espremessem e saíssem palavra, e alguém dissesse: a palavra de Deus viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem dera, como diz o pregador anglicano John Stott, a mente bíblica não é a que cita versículos, a mente bíblica é a que raciocina dentro dos parâmetros das Escrituras. Perseverar no ensino, aprender da doutrina. Eu tenho muito problema com crente que acha que sabe tudo.
Eu tenho muito problema quando a gente acha, e se vocês pensam que o discipulado é só para os meninos de 15 anos, 16, 17, 18, vocês estão seriamente enganados. Eu vou dizer uma coisa a vocês: a salvação é pela graça, mas o discipulado custa tudo. Você vai ser discipulado até o resto da sua vida. Você vai aprender do Cristo até o resto da sua vida. É o que a Bíblia diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na prática de aprender com os apóstolos. É por isso que eles podiam ouvir uma repreensão feita em amor, sem se irarem. É por isso que Paulo podia chegar para Pedro e dizer: Pedro, em uma ocasião você foi hipócrita. E Pedro aceitar a repreensão. É por isso que Paulo, após ter tido um desentendimento com Barnabé, que também era homem cheio do Espírito Santo, pôde depois dizer no final da carta a Timóteo: traga-me João Marcos, que havia sido o motivo da contenda. Ela estava perto de morrer. É por isso que ele diz: traz o menino, que o menino é importante. Estava preso, traga meus livros também. Perseveramos na doutrina dos apóstolos. É por isso que você vê hoje tantos testemunhos. Porque, lamentavelmente, a palavra de Deus, ela deixou de ser o centro das nossas vidas há muito tempo. Você medita na lei do Senhor de dia e de noite? Você guarda a palavra no seu coração? Eu acho engraçado, irmãos. Os jovens aprendem matemática, aprendem filosofia, aprendem português. Nem todos, né? Eu, por exemplo, na parte de aprender matemática, não fui tão bem assim. Mas aí a igreja não dá a eles teologia, dá a eles só entretenimento. É por isso que nossos jovens estão indo para as faculdades, porque não foram instruídos, ensinados, educados a pensarem com liberdade a partir das Escrituras, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Porque os pastores dizem: se você não pensar assim, se você não fizer assado. E eles têm medo de pensar. E aí quando a fé é questionada: é coisa do diabo, o diabo está se levantando, o diabo está furioso. Por não estarem preparados para responder à razão da esperança que há em vós. Pela ausência de discipulado, que muitos pastores darão conta a Deus no dia do juízo, de ensino e doutrina dos apóstolos. Há não poucos frustrados com a fé. Não estou justificando não, só estou dizendo que tem acontecido. A adolescente ficou grávida. E pode acontecer, ninguém está livre, né? Mas era um tabu dentro de casa para ela falar sobre sexo. Falar com a mãe sobre sexo: misericórdia, sangue de Jesus. É coisa do diabo, menina. Onde você ouviu falar sobre isso? Mas mãe, na escola está dizendo lá, o professor falou. Não, cala a boca, essa professora é de boca do diabo. Deixa a boca. Mas pai, eu estou crescendo, está acontecendo umas coisas estranhas assim comigo. Sabe? Não, misericórdia, falar disso aqui. Essa coisa. Aí a escola ensina. A sociedade ensina. E quando não mais, infelizmente, a polícia ensina. Por isso, chegar nos presídios, já tive alguns amigos que tiveram a oportunidade de ir nos presídios. Está cheio de nome de filho de crente. João, Bartolomeu, Tiago, Pedro, Isaac, Lucas, Paulo, Davi, Moisés. E a gente criou um tabu tão grande.
que a gente se esquece que nós não devemos nos conformar a esse mundo, conformar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, esse mundo. Mas nós não devemos também preservar a nossa santidade fugindo desse mundo. Eu só vou sair daqui nessa noite. Você é livre para ficar, assistir. Eu volto a frisar isso. Falei isso semana passada, eu volto a frisar. Você é livre para assistir o sermão até o final, ou livre também para não assistir. O princípio batista: liberdade de expressão individual. Mas eu só vou sair daqui quando falar tudo aquilo que Deus me mandou dizer. Se você guarda no coração a palavra de Deus no seu agir. Você sabe que às vezes eu sinto muita tristeza no meu coração? Porque muitas vezes eu não guardo a palavra de Deus na minha forma de agir. Porque a nossa forma de falar, as mãos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Você guarda a palavra de Deus no seu andar? Na caminhada? Você guarda a palavra de Deus? Você guarda a palavra de Deus nos seus pensamentos, sabe, irmãos? Paulo diz, escrevendo aos Filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento. É virtuoso, é puro, agrada a Deus, isso ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a Bíblia diz em Atos 17:11 que os nossos irmãos bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque avaliavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Eles examinavam as Escrituras. Na carta aos Efésios, Paulo diz que o ensino da palavra de Deus é para que nós não sejamos mais como crianças jogadas de lá para cá, levadas por todo o vento de doutrina. O cara ouve aqui de noite essa pregação, diz palavra de Deus. Aí na segunda-feira ele ouve Hernandes Dias Lopes, diz palavra de Deus. Na terça-feira ele ouve a Genoduca, ele diz palavra de Deus também. Na quarta-feira ele ouve Silas Malafaia, palavra de Deus. Na quinta-feira ele ouve Benihim, palavra de Deus. Na sexta-feira ele ouve R.R. Soares, ele diz palavra de Deus. Pastor, não podemos citar nome, não podemos citar nome? Tem um pregador no deserto chamado João Batista, que chegou para um homem chamado Herodes, e parou Herodes e disse: Herodes Antipas, a mulher que você está pertence ao seu irmão Filipe, você está em adultério. A gente não pode citar nomes? Onde foi que você viu isso? Onde foi que você falou, onde foi que você viu que a palavra de Deus precisa se acovardar ao politicamente correto? A doutrina vai definir o seu caráter. A gente tem vivido essa crise nos púlpitos hoje, se deve à ausência da palavra de Deus como centro. Em segundo lugar, a igreja primitiva também era perseverante na oração. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. É por isso que eles disseram em Atos 6:4, e eu faço desse versículo 4 de Atos 6 o meu lema de vida e ministério: e nós nos dedicaremos à oração e à leitura da palavra.
A carne odeia orar, mas você precisa orar. A carne odeia meditar na palavra de Deus, mas você precisa. A igreja moderna é muito pragmática, temos muitas programações, muitos eventos, muitos métodos, alguns deles chamativos, enchem os templos. Mas a igreja primitiva era uma igreja perseverante na oração, ela perseverava em oração. Ela dedicava a sua vida à prática de oração. Irmãos, a oração era vital no ministério de Jesus, irmãos. Em Lucas 5,16, a Bíblia diz que Jesus se retirava para os lugares solitários e ali orava. Mas hoje é difícil. Se você que é marido, você que é esposa fizer isso, cadê a mulher, menino? Está lá no fundo do quintal, está fazendo o quê? Está orando. Vai orar, vai trabalhar, rapaz. Cadê o menino que está fazendo o quê? Não estou orando. Rapaz, vai fazer alguma coisa. E nós nos colocamos maiores do que Jesus, não é possível. Para escolher os 12 apóstolos, Jesus orou. Jesus se retirava para lugares solitários, diz a palavra de Deus, para orar. Vida de oração. Sem vida de oração secreta, nós seremos mortos espirituais. Tem um pastor antigo chamado Martin Lloyd Jones. Ele diz que reunir cadáveres eclesiásticos em um só cemitério não provoca uma ressurreição. Você pega todos os cadáveres dos púlpitos desse país. O nosso querido pregador pentecostal David Wilkerson, homem usado por Deus na história da igreja. Ele disse que certa feita um pastor chegou para ele e disse que tinha algo para conversar com ele. E ele, autorizado por esse pastor, disse o seguinte: olha, eu cheguei a pensar que ele estava falando de algum caso extraconjugal. Eu cheguei a pensar que ele estava falando de algum problema na área sexual, mas não. Ele chegou para o David Wilkerson e disse: tem 6 meses que eu não oro, mas eu prego todos os domingos. Tem 2 meses que eu não oro, mas eu faço os momentos aqui na igreja. Tem 2 semanas que eu não oro, mas eu me importo com a vida alheia ainda assim. A oração, irmãos, não é para influenciar a Deus, mas para mudar a nossa natureza. A oração é capaz de nos conformar à imagem de Cristo. Sem vida de oração, não adianta você rogar por uma igreja viva. Nós não teremos uma igreja viva enquanto você não começar a dobrar os seus joelhos dentro de casa. Não teremos. E se nós chegamos na situação que chegamos é porque nós não oramos. Há uma diferença muito grande entre balbuciar, falar e orar. Como é que a gente mede isso, pastor? Não tem como medir. Sabe o que é oração? Oração é luta com Deus. Oração é luta com Deus. Jacó segura o anjo e diz: me dá a bênção, senão você não vai sair daqui. Oração é lutar com Deus. A oração é a prática devocional que serve para medir a nossa espiritualidade, irmãos. A gente não consegue, irmãos. Meu Deus, isso é grave demais. A gente não consegue ficar 5 minutos na presença de Deus. Parece que a gente sente Você já viu aquele pessoal, lamentavelmente, quando tem algum ataque epilético, parece que surta. A gente não consegue ficar 5 minutos na presença de Deus. Dá comichão, dá incômodo. Não consigo ficar 5 minutos na presença de Deus. Eu não consigo investir um tempo, meu Deus. E aí quando é de domingo de noite, a gente quer que o fogo caia na igreja. Não vai cair fogo, não. Só se for o fogo do juízo, mas não vai cair fogo. Eu não estou sentindo nada, pastor. Quer sentir alguma coisa, meu filho? Bota o dedo na tomada, você vai sentir.
220, bem legal. Estremecendo você. Vida de oração, gente. Oração secreta. Oração secreta molda a nossa espiritualidade. E eu vou dizer a vocês uma verdade muito importante. Se você não tem vida de oração, eu quero te dizer: bodes não oram em secreto. Essa é a verdade sobre bodes. Bodes não conseguem orar em secreto, porque não tem ninguém para aplaudir. Bodes não conseguem ter vida de oração. E se você é cristão e está aqui nessa noite, Deus está falando com você para que você retorne, reconstrua o altar caído na presença de Deus e tenha uma vida de oração profunda com Deus. Para que você rasgue o joelho. Qual foi a última vez que você orou pelos seus parentes que estão morrendo, indo para o inferno sem conhecer a Cristo? Qual foi a última vez que você orou como John Knox, que diz: dai-me a Escócia, eu morrerei? Qual foi a última vez que você orou: Senhor, muda a minha natureza, Senhor, me transforma, ó Pai, eu rogo, Senhor, me ajuda a vencer esse pecado? Qual foi a última vez que você rogou por isso? Até que nós façamos isso, irmãos, nós não temos de fato autoridade moral ou espiritual para falarmos de ninguém. Pastor Batista Martin Luther King, ele diz do risco da igreja virar um clube social que você frequenta todo domingo. Vida de oração. Tem que ensinar desde pequenos, filhos, os adolescentes têm que ter vida de oração. Os adultos, os velhos, os jovens, não acota, não, meu filho. Ah, mas lá no passado eu orei 1000 vezes, você não sabe. De vez em quando você ouve assim, as pessoas dizem: mas lá atrás, pastor, o senhor não sabe, pastor. O que foi, rapaz? Pastor, 15 anos atrás, pastor, era um negócio, eu orava, sabe? Rapaz, eu orava 6 horas, pastor. Antigamente, pastor, eu tinha um caderninho aqui, fazia aqui as anotações, orava. Não adianta fazer isso lá atrás, você precisa disso hoje, você precisa orar. Você precisa orar por quebrantamento. Você precisa pedir: Deus, eu sou um tronco podre, imundo, me transforma, Senhor. Você precisa orar a Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, que a tua vontade prevaleça. Você precisa orar: Senhor, perdoa os meus pecados, assim como o Senhor perdoa quem eu tenho ofendido. Precisamos ter vida de oração, irmãos. Precisamos rasgar o coração, irmãos, acordar de madrugada e orar. Precisamos interceder uns pelos outros. Precisamos voltar à prática da igreja primitiva de perseverar na doutrina dos apóstolos e nas orações, orar uns pelos outros, para que a nossa relação com Deus, de fato, ela seja uma relação viva, irmãos. Em terceiro lugar, a igreja primitiva tinha uma profunda comunhão e sabia repartir. Versículo 42. E perseveravam na comunhão. Versículos 44 a 46. Acompanhe comigo, por gentileza. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza do coração. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem uma profunda comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, como uma igreja primitiva, os irmãos se amavam profundamente. No versículo 44 diz que a igreja de Jerusalém gostava de estar junto na comunhão. Eles repartiam os seus bens. Eles apreciavam, irmãos, estar no templo diariamente e partindo o pão, no verso 46, de casa em casa, irmãos. Havia um só coração e uma só alma. Onde desce, onde está o Espírito Santo de Deus, aí a união entre os irmãos. É como nós lemos aqui: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eles tinham koinonia, comunhão.
É como Jesus disse: eu rogo, Pai, para que eles sejam um. Eu oro, irmãos, pela unidade da igreja. Unidade não significa necessariamente uniformidade, não significa que a gente tem que ter a mesma forma, não. Significa, irmãos, que naquilo que é essencial, nós precisamos ter unidade. Aquilo que é essencial, nós precisamos ter um. A Bíblia diz claramente: eles creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Não quer dizer que eles não tinham diferenças entre eles, não, eles tinham, irmãos. Mas o objetivo principal deles, irmãos, era perseverar na doutrina dos apóstolos, era perseverar na comunhão, era perseverar nas orações. Eles estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados em serem homens e mulheres piedosos de oração. Eles estavam preocupados em perseverar no ensino do Evangelho, em serem conformados ao ensino do Evangelho. Eles eram sensíveis para ajudar os necessitados. Eles converteram o coração e, consequentemente, converteram o bolso. Eles eram prontos a repartir. Eles não eram avarentos. Porque você só possui aquilo que você doa. Aquilo que você não consegue doar, possui você. Eu vou repetir. Você só possui aquilo que você doa. Aquilo que você não consegue doar, possui você. Eles tinham desapego aos bens e apego às pessoas. Encarnaram a graça da contribuição. Interessante, no versículo 45, a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Guarde isso aqui. Normalmente, eu e você ajudamos o próximo a partir da nossa possibilidade. O cara está precisando de uma quantia, ou de roupa, ou comida. As pessoas têm necessidade imediata de sobrevivência. E eu ajudo ele a partir da minha possibilidade. Mas na igreja primitiva não era assim. Na igreja primitiva, eles ajudavam as pessoas a partir da necessidade de cada um. Por isso que o apóstolo Paulo chega a dizer sobre os primórdios da igreja cristã. Isso para mim é extraordinário. Isso é anterior a Marx e muito. Marx é chulé perto do ensino de Paulo. Paulo diz assim: quem tinha recolhido muito não ficou com sobra, e quem recolheu pouco não tinha falta. Eles compreenderam que a fé cristã é repartir e não acumular. Eles entenderam que o pão é nosso, não meu. E o Pai é nosso, não é meu só. Pai meu que está nos céus é outro Deus. Não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu pão de cada dia que o Senhor me dá hoje, não. O pão é nosso. Se as pessoas vão só comer o pão e quando dissermos que existe o pão da vida capaz de libertá-las, elas rejeitarem, é um problema delas. O problema nosso é não repartir a partir da necessidade.
Chega para esses televangelistas da televisão que ficam pedindo dinheiro à torta e à direita, fazem seus impérios, fazem seus contratos milionários com a televisão e diz a eles: olha, venda tudo que tem e dê aos pobres, e você vai ter um tesouro no reino dos céus. E eles vão sair como um jovem rico, tristes, porque tem muitos bens. Nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos deu. Ninguém é dono de nada. Tudo que Deus nos deu é para a gente abençoar outros, para que outros sejam edificados através das nossas vidas. A multidão se aglutina em volta de Jesus e eles dizem: Senhor, já está tarde, manda esse povo embora. E Jesus diz: dá-lhe voz de comer. Senhor, mas aqui só tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Ele diz: não tem problema, fazer o milagre sou eu, agora alimentar a multidão é a responsabilidade de vocês. Não deixar que o milagre eu faço, multiplicar é comigo, agora repartir é com vocês. Isso tem muito a ver com a nossa filosofia de vida. Nossa filosofia de vida pode ser semelhante à do sacerdote ou do levita da parábola do bom samaritano. Tudo aquilo que é meu, não tem nada a ver. Isso sempre aconteceu no mundo. Não tem nada a ver. Jesus quer mudar a sua vida. O cara está lá morrendo de fome. Você está dizendo que Jesus quer mudar a vida dele? Ele vai acreditar em quê? Ele vai morrer de fome. Vai dizer que Jesus é miserável. E Jesus é esse. Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus é verdade. Se tem algo que eu aprendo com Jesus, é que o evangelho é todo para o homem todo. E ele me ensinou a repartir. Ele multiplicou os pães e os peixes. Talvez a sua filosofia de vida, ou a minha, seja a filosofia do ladrão, do salteador. Tudo que é seu é meu. Filosofia normalmente dos caras lá de Brasília. Tudo que é seu é meu. Seu imposto, suas contas pagas, é tudo meu. Ou quem sabe a nossa filosofia seja a filosofia do Evangelho. Tudo o que é meu também é seu. Porque nada trouxemos para esse mundo e dele nada poderemos levar. Já estou terminando. Porque por causa do amor ao dinheiro, muitos se enveredaram por muitos sofrimentos. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você morrer, não levará nada daqui. Por último, a igreja primitiva louvava a Deus e caía nas graças do povo. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eles caíam na simpatia, nas graças do povo. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eles contavam com a simpatia do povo. Hoje, a igreja evangélica conta com a língua do povo e não com a sua simpatia, por causa do péssimo testemunho. Fôssemos ler uma versão bem evangélica desse versículo, diríamos que eles louvavam a Deus com os lábios e contavam
com a língua de todo o povo. Contavam com o ódio de todo o povo. Minha oração é que você vá ao templo sempre, mas seja a igreja que você tanto deseja que o outro seja. É importante congregar, sim. Frequentar o templo, sim. Mas é importante também ser igreja. Seja a igreja que você tanto deseja que o outro seja.